Muito boa noite a você que está agora na companhia da Canção Nova. Também nós estamos felizes por nos encontrarmos mais uma vez aqui no nosso programa Além da Notícia, sempre com temas especialíssimos. E agora vamos entrar no Maio Laranja, o combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Um tema que com certeza é muito abrangente e vai nos interessar a todos nós que temos filhos, que temos netos, que temos sobrinhos e que somos pessoas sempre de bom senso e sabemos o mal que isso traz para toda a nossa sociedade. Portanto, a partir de agora, seja muito bem-vindo ao Além da Notícia da noite de hoje e eu recebo também com muito prazer aqui o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Não é a primeira vez, então sinta-se em casa, boa noite. Já estou em casa, aqui é a minha casa. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Você está vestido a caráter. Vim com a camiseta do Maio Laranja por baixo, para chamar a atenção de toda a sociedade para esse tema tão importante. Nós tivemos ontem, quarta-feira, uma data muito especial, o lançamento de um programa especial também, não foi, Maurício? Exatamente. O dia 18 é o dia central, é o dia D do Maio Laranja, é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas a gente traz essa temática ao longo de todo o mês de maio. Por que foi escolhida essa cor laranja também? Qual é a relação da cor com o tema proposto para o mês? Para chamar a atenção, e a flor é para trazer um pouquinho de suavidade também para esse tema que é tão pesado, mas que a gente não adianta jogar para baixo do tapete. A gente precisa discutir, precisa conscientizar, precisa chamar a atenção da sociedade para ter um olhar vigilante para as nossas crianças e adolescentes. É abrangente essa campanha do Maio Laranja? Como é que ela chega em todos os lugares? A gente está aí fazendo uma série de lives, de eventos, iluminando monumentos do Brasil todo. Ontem foi um dia que muitos monumentos foram iluminados. Congresso Nacional, Cristo Redentor, para quê? Para que a sociedade pare, olhe e reflita, né? Sobre o que é isso, o que é esse Maio Laranja. E a gente possa quebrar também alguns mitos, Ronaldo. Alguns mitos, por exemplo, de que a criança ela estaria inventando um abuso, de que o abusador é uma pessoa, é o tarado, é o doente psiquiátrico babando na esquina. Não é. Muitas vezes ele está mais perto do que você imagina. E ajudar a proteger as nossas crianças, porque, infelizmente, crianças e adolescentes são o público que mais sofre violações de direitos no Brasil. O público que mais deveria ser protegido é o que mais sofre violências. E a gente não pode mais olhar para isso passivamente. Então é laranja o mês inteiro, se precisar, o ano inteiro. Para você que está nos acompanhando, já viu onde nós vamos aqui passar agora este programa inteirinho nos debruçando. É sobre todo este cenário doloroso e altamente criminoso também. Podemos dizer isso, né? É crime. Quero lembrar a todos que qualquer conjunção, falando um pouquinho da legislação agora, qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos no Brasil é estupro. Estupro de vulnerável, é crime. E eu não precisa haver uma conjunção carnal. Você assistir, por exemplo, levar uma criança a assistir um filme pornográfico ou a presenciar uma relação sexual entre adultos também é crime. É um abuso porque fere a dignidade dessa criança mais intrínseca, mais profundo da sua dignidade e também ignora o fato de que a criança está numa especial condição de desenvolvimento. Portanto, precisa ser protegida na sua psique. O seu desenvolvimento precisa ser natural, até que ela atinja a juventude e aí sim possa iniciar sua atividade sexual. Infância e adolescência, um terreno sagrado que deve ser protegido. Belíssima já a nossa introdução, profunda, preocupante, mas agora vamos ao trabalho preparado pela nossa equipe para nos mostrar a dimensão desse tema. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi criada em memória da menina Araceli Crespo, que com 8 anos de idade foi violada e assassinada em Vitória, Espírito Santo, nesta mesma data em 1973. Infelizmente, o número de casos de violência sexual contra esse público no Brasil ainda é alarmante. De acordo com o balanço realizado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, entre as denúncias de violações contra a criança e adolescentes, cerca de 18% dos casos estão ligados a situações de violência sexual. Em 2021, foram registrados mais de 18 mil casos. E só este ano,
quase 4.500 denúncias já foram contabilizadas. Durante este mês de maio, a campanha de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, chamada Maio Laranja, é promovida com o intuito de mobilizar a sociedade para estar cada vez mais engajada na causa. Denúncias podem ser feitas através do Disque 100 e demais canais disponíveis pela Ouvidoria Nacional, como o número de WhatsApp, o site da Ouvidoria, o Telegram e o aplicativo SAB, uma ferramenta interativa conectada diretamente ao Disque 100. Após cada denúncia, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos faz os devidos encaminhamentos. Nosso objetivo é encaminhar no menor prazo possível. Então pode ser um conselho tutelar, pode ser uma delegacia de polícia especializada ou não, pode ser o Ministério Público, vai depender quem é o grupo vulnerável, qual é a violação e qual é a localidade. Depois de conhecermos com mais profundidade a dimensão do tema de hoje, eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Maurício Cunha, que é conferencista internacional, doutorando em políticas públicas, professor universitário, conselheiro nacional de políticas sobre drogas, e a gente vai entrar também nessa temática das drogas, e ex-conselheiro nacional de assistência social. A primeira pergunta que já te faço aqui agora, Maurício, é o seguinte: a infância e a adolescência hoje encontram um mundo melhor para viver do que aquele de 20, 30, 40 anos atrás, onde nós passamos a nossa infância e adolescência? Olha, é uma pergunta difícil, porque hoje a infância e a adolescência encontram novos desafios. Nós temos enfrentado casos gravíssimos, por exemplo, de drogadição, que você mencionou, de automutilação, de suicídio, de depressão. As redes sociais, a internet trouxe algo bom, mas ao mesmo tempo traz para a criança e adolescente um mundo de possibilidades e também de violações. A internet hoje é o ambiente virtual é altamente ofensivo e violador de direitos. Inclusive, uma grande preocupação também desse Maio Laranja é a violência online, inclusive a exploração sexual online, que hoje é um negócio lucrativo. O Brasil é um exportador de imagens de crianças, infelizmente, sendo abusadas sexualmente. Esse é um mercado. Então, ela traz novos desafios, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de abuso sexual, que é o tema do nosso Maio Laranja, e a gente vê que o abuso sexual, infelizmente, na grande maioria dos casos, ele é intrafamiliar, ele é intradoméstico, a gente sabe também que no passado, gerações do passado, isso já vinha acontecendo, mas muitas vezes era acobertado, né? E agora uma das coisas que a gente quer justamente com o Maio Laranja, com a lei que instituiu o Maio Laranja desde o ano 2000, é tirar esse tema da invisibilidade. A gente precisa falar sobre isso. Quando a gente fala de violência sexual, é importante diferenciar bem o abuso sexual da exploração sexual. A exploração sexual, ela tem fins comerciais. Ela está nos postos de gasolina, nas estradas. Usar o corpo de uma criança ou adolescente para ter um benefício financeiro. É um problema gravíssimo, mas, no certo sentido, é até mais fácil de ser combatido, porque ele é mais visível. Mas o abuso sexual, ele é, mais de 80% dos casos, intradoméstico. Então, como que nós podemos combater algo que está tão arraigado e, muitas vezes, naturalizado, e ainda mais considerando que o abusador, muitas vezes, é uma pessoa de confiança da criança e da família, o que agrava as consequências desta violência. Então, esse é o nosso desafio, por isso que a gente quer lançar isso para a sociedade. Maurício, quando você vai falando isso, nós estamos chegando agora à dimensão total da nossa nação. E a gente sabe que os números são altos, considerado a natureza do crime, mas a gente sabe que são exceções na nossa sociedade. E há tanta gente que não sabe que tudo isto acontece e que pode acontecer ao lado, que pode acontecer na vizinhança, nas circunvizinhanças todas, e é assustador quando isto acontece. E eu queria saber apenas, neste começo de programa, existem números já quantitativos desse tipo de crime, o abuso sexual? Primeiro no abuso, depois a gente fala da exploração. Sim, existem sim, são números estarrecedores, né? Quando a gente fala do Disque 100, por exemplo, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que fica no nosso Ministério de Direitos Humanos,
a gente recebe milhares, dezenas de milhares de denúncias por ano. No passado foram mais de 100 mil denúncias, né, de violações de direitos de crianças. É o público que mais sofre violências, como eu falei. Dessas, 18 mil se refere à violência sexual. Mas a gente sabe que isso é o que chega para nós como denúncia. Para cada denúncia, existem algumas dezenas de casos que nunca serão denunciados. E então, Ronaldo, para você entender como estamos diante de um problema tão grave, tão arraigado, alguns estudos mostram, né, aí eu recorro à academia, estudos sociológicos, né, e da psicologia também, que, por exemplo, no Brasil, 1 a cada 3 a 4 mulheres sofrerá alguma forma de violência sexual antes de completar 18 anos. É muita gente. E também os homens não ficam tão de fora. 1 entre cada 6 a 10 homens sofre abuso ou violência sexual até completar 18 anos, ou seja, na fase de desenvolvimento biopsicossocial. Então, a gente tem algo que é uma pandemia, que está arraigada na sociedade. Quando a gente vai para os dados e vê que, no caso do abuso especificamente, como eu falei, a grande maioria acontece na casa da própria criança ou do agressor, e o agressor é alguém de confiança da família, é muito triste. Isso piora a condição dessa criança vítima. É importante dizer que a criança sempre é vítima, porque a criança ela não tem o arcabouço psíquico para entender aquilo ou para se levantar contra aquilo. Então, não existe aquela narrativa de que ela foi, no caso, uma adolescente, né? Ela quis ou foi consensual. Não existe isso, é uma violência, porque o abuso e a exploração é uma relação basicamente de poder. Alguém com mais poder utiliza-se do corpo da criança para benefício próprio, cometendo um crime contra a dignidade dessa criança e desse adolescente e ferindo a sua especial condição de desenvolvimento. Pois daqui a pouco a gente vai se debruçar mais sobre isso, até para ajudar as pessoas a identificarem isso e para ajudar também aqueles que estão sofrendo com isso, que são as crianças e os adolescentes. Chega a nossa primeira pausa aqui no programa, sempre no começo temos esses blocos mais curtinhos, depois a gente vai avançando aqui na nossa conversa. Intervalo e voltamos já. Voltamos aqui no Além da Notícia da noite de hoje. O tema é daqueles que a gente gostaria que não fosse necessário de ser abordado, mas ele é extremamente necessário. E porque também nós somos extremamente responsáveis e aqueles instrumentos que podem melhorar a nossa sociedade ao abordar e nos conscientizarmos de temas como este, não é? Pois bem, eu estou aqui com o secretário nacional de Infância e Adolescência do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e quero aqui agradecer a presença do Maurício, mas Maurício, te propõe agora que nesse início de bloco a gente veja aqui dados da Fundação Abrinq, que segundo esta fundação, 11 crianças são agredidas a cada hora no Brasil, e esse número é um sinal de alerta. Quem nos fala sobre estes números agora é a ouvidora nacional substituta dos direitos humanos, a Ana Terra. Ano passado, 2021, a ouvidoria recebeu mais de 300 mil denúncias de violações de direitos humanos. Em 1/3 dessas denúncias, ou seja, em mais de 100 mil denúncias, a criança ou um adolescente aparece como vítima. Então, dessas mais de 100 mil denúncias, 18%, ou seja, um pouco mais de 18 mil denúncias, são de violação sexual contra crianças e adolescentes. E aí, a maior violação sexual, a que mais aparece nas nossas denúncias, é a de estupro. Mais de 12 mil casos de estupro foram denunciados no Disque 100 em 2021. Depois da gente escutar esses números aqui da ouvidoria, Maurício, o que você destacaria nesses números que são apresentados? Primeiro, o fato de que criança e adolescente é responsável por 1/3 de todas as denúncias. Isso mostra uma sociedade doente que não protege as suas crianças e seus adolescentes. Segundo, o fato de que nós temos aí 18% de todas as denúncias relacionadas à violência sexual. Mas eu chamo a atenção que esse número é irreal, ele é um espelho da realidade, porque há muita subnotificação de casos de violência sexual. E também chamar a atenção que as outras violências também são importantes, porque você tem a violência sexual em 4º lugar nas denúncias de violência contra a criança. Antes ainda tem a negligência e você tem a violência física e psicológica. Então, a gente tem um mês dedicado ao combate à violência sexual,
mas a gente não pode esquecer também as outras violências. Claro, muitas vezes elas vêm associadas, né? A criança sofre uma violência psicológica e também uma sexual, uma física, mas há casos que não. Há casos, por exemplo, há muitos casos no Brasil de crianças que sofrem a violência física, os maus tratos, e não a violência sexual. E a gente não tem um mês para tratar disso. Então é algo que nós também estamos preocupados, né? Porque toda forma de violência contra a criança é extremamente danosa. Rapidamente, eu te peço que explique. Negligência, para que as pessoas em casa identifiquem. A violência de negligência é o quê? É um tipo aberto. Essa não existe uma definição clara e precisa, né? É uma excelente pergunta. Esse é até um debate, tá? na política da infância. Mas é o que a criança sofre, por exemplo, de não ter os cuidados mínimos necessários. Crianças, por exemplo, que são largadas sem a supervisão de um adulto, ou sem alimentação, ou sem acesso à saúde, permanecem doentes, os responsáveis não cuidam, ou não fazem a matrícula na escola. É a principal violação que, inclusive, leva ao afastamento de cuidados parentais. São as crianças que vão acabar indo parar em abrigos, por exemplo, nas instituições de acolhimento no Brasil. Quando você vai ver por que a criança foi parar nessa condição, é a negligência. Mas a gente pode entender também a negligência como uma forma de violência passiva, porque alguém precisa estar responsável por esta criança, né? E se você larga esta criança sem os cuidados mínimos necessários, né, também é uma grave violação de direitos. Em síntese, a falta de cuidados devidos. Exatamente. Você falou é sempre bom, a gente sabe o que é a violência física, mas quais tipos de violência física se sobressaem? Posso ler a definição da legislação? Pois não. Eu sei que isso aqui não é uma câmara técnica, né? Nós temos aí o grande público, mas é importante o pessoal conhecer bem exatamente como está na lei. É muito claro. É ação infligida à criança ou adolescente que ofenda a sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Uhum. É esse o termo que a gente usa na legislação, muito claro, é a agressão física. E a gente tem que orientar as famílias, né, que a agressão física não é a melhor forma de educar, né? A gente atende, infelizmente, alguns casos, muitos casos de crianças que vão a óbito. Alguns casos a criança vai à morte. Eu te pergunto isso para a gente diferenciar bem. Existe a agressão e existe aquela palmada. Exato. E existe, que inclusive é muito polêmica também a questão dessa educação para muitos pais, é a palmada, é o pegar mais firme, é o chamar a atenção, é uma autoridade de pai exercida de uma certa forma que não é uma agressão, mas é uma coisa mais firme. Como explicar isso? Aqui, né? A gente está falando, né, ofender a integridade da criança e a saúde corporal de uma criança, né? Eu conheço pessoas que disciplinam crianças com a palmadinha, né? Com esse olhar mais firme, e a criança precisa, o adolescente, né, precisa realmente de limites. Eu fiz isso com os meus filhos, sim. Não abri mão da palmada. Sim, e que fazem da maneira correta, não fazem no momento da raiva ou para descontar uma frustração, mas com um fim pedagógico. Inclusive, conheço um sacerdote um protestante, um pastor, que faz isso com seu filho, ora com a criança explica para a criança por que ela vai receber aquela palmadinha, né? A criança entende, é uma coisa muito cuidadosa e muito amorosa, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, dessa agressão física, né? A gente recebe denúncias gravíssimas de crianças com escoriações, com hematomas, e inclusive atendemos casos de óbitos, de crianças que vêm a óbito pela extrema violência, né, com que elas sofrem. Não é uma disciplina, isso não é uma disciplina, isso é um crime, né? Você descontar na criança uma frustração no momento de ódio e de raiva. Naturalmente, e entendemos, realmente é isso. A violência psicológica também. Quando eu faço essas perguntas, a gente até imagina, mas há tantas pessoas que precisam de exemplos, né? Uhum. Também é um conceito bem abrangente, né? Usando aqui a própria legislação. Olha como é abrangente, como a gente tem que realmente tomar cuidado na proteção das crianças, né? A legislação vai dizer qualquer conduta de discriminação, de depreciação ou desrespeito em relação à criança ou adolescente, mediante vários comportamentos: ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização,
Aí a gente pensa no bullying, né? Também, que é a intimidação sistemática, indiferença, que possa comprometer o seu desenvolvimento psíquico ou emocional. E também expor a criança, direta ou indiretamente, né, a crime violento contra membro de sua família ou sua rede de apoio, fazer a criança presenciar, testemunhar determinadas coisas. Então, como vê, é um conceito bem abrangente, Ronaldo, mas que traz essa ideia central de que a criança, na sua psique, no seu desenvolvimento, precisa estar protegida. E assim como eu perguntei sobre a palmada, sobre aquela forma de educar, de os pais exercerem uma autoridade não violenta, não agressiva, pergunto também que isso não venha a tolir a criação saudável, as brincadeiras, fazer chacotas, essas coisas. Uma coisa é a violência, outra coisa é você aproveitar de um ambiente familiar, natural, de um ambiente amigável e fazer brincadeira, para não tolir também a naturalidade da vida, né? Exatamente, aqui deixa claro, né, que possa comprometer o seu desenvolvimento psíquico ou emocional. Então, a gente sabe quais são as brincadeiras. Que ofendem e maltratam. Exatamente. E que a pessoa se sente mal com aquilo. Exatamente. Né? Que intimidam, que causam culpa, vergonha e medo, e as que são feitas com você e não contra você. Né? A gente sente isso e a criança também sente isso. Né? O abuso sexual, uma das marcas do abuso sexual também, mas a gente pode estender para todas as formas de violência, né? É que ele causa culpa, vergonha e medo. Até a questão do abuso, eu posso também, o mesmo questionamento que você faz, quando um carinho é bom e quando um carinho não é bom? Porque é a mesma mão que toca. É interessante isso. Tem um carinho que é bom, que é saudável, que traz vida para a criança, traz saúde para a criança. Mas tem um carinho que traz culpa, vergonha e medo. Tem um afeto, tem uma proteção que é exagerada, que é ruim também. Exatamente. Realmente, tudo na dimensão certa. É discernir, né? Discernir. Olha, a ouvidora nacional, a Ana Terra, ela nos traz aqui um painel de dados dessa violência. Vamos acompanhar. Nós temos o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né? Qual é o nosso objetivo? Transparência e que a população ela consiga ter um contato mais próximo com os dados da ouvidoria. Ou seja, até 2019, no começo do ano seguinte, era divulgado um relatório dizendo as denúncias que ocorreram no ano anterior. Agora nós temos um painel de dados que ele é atualizado semanalmente, com todos os dados das denúncias de violações que chegaram à ouvidoria. Então, desde 2020, a partir de janeiro de 2020, o painel está lá disponível e a população em geral, ela pode identificar, olha, qual é o tipo de violação mais recorrente contra a criança e adolescente? Qual é o tipo de violação mais recorrente contra idoso? Qual é a faixa etária ou a escolaridade das vítimas, a escolaridade do suspeito? São dados que nós temos no painel. Para falar a verdade, é um painel bastante rico. Né? Ele pode ser utilizado pela população de forma geral, mas também pode ser utilizado para guiar políticas públicas com evidências. Pode ser utilizado por gestores públicos e por pesquisadores. Então, uma gama de informações que existem no painel, inclusive o local da violação, que nós falamos é a casa onde a vítima mora. E aí pode ser a vítima sozinha ou a vítima e o suspeito. Né? Então, você pode tanto ter esse dado desmembrado, como fazer essa junção. Pode ser a frequência dessa violação. Então, a violência sexual contra a criança e adolescente, em sua maioria, ocorre diariamente. Então, por isso que nós precisamos combater, por isso o Maio Laranja é tão importante, conscientizar a população. Maravilhoso ter acesso a esse painel, seja você quem for, né, Maurício? Você pode entrar na sua cidade, você que nos assiste agora, gestor público, mesmo uma pessoa interessada, um pesquisador, um militante de uma organização social, um ministro de confissão religiosa, você pode entrar na sua cidade e você vai saber exatamente quais são as violências que a criança sofre ali na sua cidade para propor projetos, políticas, ações. Inclusive, dá para localizar ali a minha cidade? Dá para localizar a cidade, o tipo de violência, quem é essa criança, o perfil do agressor. É um painel disponível, aberto para consulta para a sociedade. A gente vai encerrar esse bloco agora também. Foi o segundo bloco curtinho, depois a gente volta com um bloco maior ainda e mergulhando mais ainda nesta temática. Voltamos já. Estamos no Maio Laranja, o mês de combate
A violência sexual, exploração sexual de criança e adolescente, um tema importantíssimo para ser abordado aqui. E quem é afetado por este tipo de problema em sua família, em sua casa, pais que convivem com isso, professores que lidam com isso, assistentes sociais, conselheiros tutelares, naturalmente sabem a importância de nós hoje estarmos aqui abordando este tema. E estou conversando hoje aqui com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Maurício Cunha. Maurício, eu fiquei preocupadíssimo quando li as seguintes informações que agora trago aqui a você. As violências e os acidentes são as maiores causas das mortes de crianças e adolescentes e jovens de 1 a 19 anos no Brasil. Entre essas chamadas causas externas, as agressões são as que mais matam crianças e adolescentes a partir dos 10 anos. E aqui, gente, esse dado aqui que eu vou trazer agora me assustou. O suicídio, a violência contra si mesmo, tornou-se a terceira maior causa das mortes dos nossos adolescentes e jovens entre 15 e 25 anos. Como é que vocês, quando se deparam com esses números aqui, pensam em atuar, hein? O desafio é muito grande. No que diz respeito à violência letal contra a criança, Ronaldo, o Brasil tem números de fato absurdos, mas eu trago boas notícias também. Opa! Esses números já são bem menores do que já foram. Na série histórica de entre 2012 e 2018, morreram no Brasil por ano cerca de 10.600 crianças e adolescentes por agressão. Não estou falando de acidentes domésticos, não estou falando de acidentes de trânsito. Essa agressão se insere naquela violência doméstica? Também, mas pode ser, por exemplo, adolescentes envolvidos com tráfico, por exemplo. Mas é um adolescente. Sim. Muitas crianças morrem fruto de violência doméstica. A gente teve o caso, por exemplo, aquele caso famoso do Henri Borel. Que virou lei agora. Virou lei. Eu cito o nome dele porque houve uma comoção, houve exposição de mídia. Sim. Mas eram 32 casos de Henri Borel por dia. Semelhantes ao que aconteceu com a menina Henri Borel, mais 32 casos por dia no Brasil. Por dia, considerando também adolescentes mortos em conflitos de gangues. Mas, enfim, é uma criança, é um adolescente que foi morto intencionalmente por uma violência que se mostrou letal. É um número absurdo. De 2019 para cá, esse número baixou para 6.800 anos, ou seja, de 10.600 para 6.800, de 32 por dia para em torno de 18 por dia. A gente reduziu em 41% a violência letal contra crianças e adolescentes. Continua sendo um número obsceno, eu diria, inaceitável. Mas medidas estão sendo tomadas para reduzir essa violência na sua pior forma, que é a violência letal. Passa pelo fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, o fortalecimento dos conselhos tutelares em todo o país, que a gente tem feito. Já equipamos aí mais de 1.400 conselhos tutelares no Brasil nessa gestão. Uma série de ações que vêm sendo empreendidas, de fortalecimento de vínculos familiares, tem sido uma ênfase também. E a gente conseguiu reduzir, mas temos muito que avançar. Não sei se você sabe, nós temos no Brasil, o Brasil é um dos poucos países que tem um programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Semelhantemente ao que temos proteção de defensores de direitos humanos e de testemunhas. Quando você fala isso, tanta gente fica pensando, criança e adolescente ameaçado de morte, como assim? Pois eu vou lhe dizer que há centenas e centenas de crianças protegidas no nosso programa, que nós temos que colocar toda uma equipe ao redor dessa criança, mudar muitas vezes de estado, porque o estado onde ela está, a cidade, oferece ameaça. Você tem desde crianças que foram testemunhas de crimes, que estão ameaçadas. Você tem crianças que saíram da exploração sexual, conseguiram sobreviver. Você tem casos de crianças que fugiram, conseguiram escapar, adolescentes, do tráfico humano. E você tem também um grupo significativo, mas não é o majoritário, de adolescentes que estavam ligados ao tráfico, ao domínio do tráfico, ao ambiente do tráfico, e também saíram e agora estão sob ameaça. Então, hoje nós protegemos algumas centenas de crianças e adolescentes e suas famílias e não temos nenhum caso de óbito de nenhum adolescente, nenhuma criança, enquanto no programa. Isto é, não tiveram falhas no programa, graças a Deus. Não tivemos. Tivemos casos de óbito de crianças, mas que depois que elas tinham saído do programa, E estamos lançando também, Ronaldo... Quando você fala nós, elas ficam sob a tutela do governo e elas têm um acompanhamento também ali de um membro da família?
É uma política de Estado, o governo cuida disso, investe alguns milhões, é o principal programa, por exemplo, da minha secretaria, o principal investimento financeiro é para cuidar dessas, hoje temos cerca de 400 a 500 crianças e suas famílias. Algumas crianças, o nível de violação é tão grave que a criança vai sozinha, porque o agente violador é a família. Meu Deus. É. Temos casos, por exemplo, de uma menina que foi vítima de abuso sexual do padrasto e dos tios. Então, esses hoje são os que a ameaçam e ela tem que ser protegida pelo Estado sem o acompanhamento do núcleo familiar. Ela vai para uma instituição de acolhimento ou para uma outra família, a gente chama família protetiva, que vai cuidar dessa criança. Olha que trabalho lindo. Nós temos algumas centenas de famílias do Brasil que se voluntariam para cuidar de crianças ameaçadas de morte. Além disso, nesta casa-abrigo, neste lugar onde elas ficam, tem todo um acompanhamento também profissional. Totalmente profissional, uma equipe multidisciplinar grande que cuida dessa criança, desse adolescente. E estamos assinando também com vários estados um pacto nacional pela redução da violência letal contra crianças e adolescentes. O estado do Acre foi o primeiro a assinar conosco, Rio Grande do Sul também já assinou, outros estão assinando. Cada estado vai se comprometer a ter um comitê gestor da política de enfrentamento à violência letal e elaborar um plano de enfrentamento. E o governo federal vai dar o diagnóstico do que morre uma criança ou adolescente por violência no seu estado. Onde que estão os territórios mais ameaçadores. Tudo isso a gente vai entregar para o Estado e os estados estão aderindo à nossa campanha. Então, a gente já reduziu 41% a violência letal, mas ainda temos muito que avançar. Agora, as outras violências, que não chegam ao ponto de ser violência letal, né, como a gente está falando aqui, infelizmente a gente sabe que estão aumentando. E a gente entende que isso também é fruto do pós-pandemia, das relações conflituosas que houveram no isolamento que as crianças tiveram que se submeter, né? No período em que os professores não podiam acompanhar as crianças. Lembro que os professores são os principais aliados que nós temos na denúncia das violências, porque eles observam denúncias nas crianças. Isto quer dizer, a maioria das denúncias, quando chegam ao lugar devido, chegam através de professores. Professores. A importância deles. Professores que observam comportamentos, sinais identificadores de que aquela criança está sendo vítima de violência. Se a gente considera que as violências são basicamente intrafamiliares, né, é o professor que tem que ver e denunciar. E o profissional de saúde. Agora, você imagina isso, Ronaldo, na pandemia, no isolamento social, né? Caíram as denúncias da violência contra a criança no primeiro ano, a gente ficou assustadíssimo com isso, mas a gente sabia que a criança estava sofrendo mais, porém, sendo menos observada. Você sabe que nós vamos preparar aqui já agora a Ana Terra para falar justamente sobre o papel do professor, que é muito importante. Só quero, antes da Ana Terra, trazer aqui o seguinte: a violência é ainda mais letal contra o sexo masculino. Os homicídios são a causa da metade dos óbitos de rapazes de 15 a 19 anos. São dados muito tristes. E a gente ainda não falou aqui sobre o suicídio. Mas antes, vamos aqui ressaltar esse papel importante do professor, segundo a Ouvidora Nacional. Nós temos nos professores uns parceiros, né? A violência contra a criança e adolescente, ela ocorre em mais de 50% dos casos na casa, no local onde aquela criança, aquele adolescente reside. Então, o professor, ele é um parceiro, ele observa a mudança de comportamento daquela criança ou daquele adolescente. E justamente porque nós temos nos professores parceiros, nós criamos uma via específica para o professor no Disque 100. Então, o professor, quando ele liga o 100, a partir do momento que ele espera a URA, né, que são aquelas opções, se você quer denunciar isso, Disque 1, aquilo, Disque 2, o professor ele pode discar 1510. Então, ele já discou 100, espera a URA, disca 1510. Ele vai ter um atendimento personalizado, um atendimento específico. A minha atendente sabe que ali é um professor e que, em regra, ele vai denunciar, né, uma violação contra uma criança ou um adolescente. Que beleza isso também do professor, ele ter um tratamento também especial quando ele vai denunciar. São os professores e os médicos. Os médicos também têm um número só para eles. A gente não divulga tanto assim, porque entende que isso é para a classe médica, é uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, mas o professor e o médico, sim, são duas profissões que têm o dever ético, moral e legal de fazer a denúncia, porque tem acesso privilegiado à criança vítima de violência.
Então, os E professores... um olhar mais específico sobre essas realidades também, né? Exatamente. O professor vai ver na mudança do comportamento, na reinfantilização, a criança se colocando extremamente tímida, um adolescente começando a se automutilar, agressividade, às vezes nos desenhos de uma criança, desenhos hipersexualizados. O professor bem treinado, bem capacitado, como temos aí a maioria dos nossos professores, vai poder ser um grande aliado, né? E lembre que uma denúncia que um professor faça, ou qualquer pessoa faça, um vizinho, ela pode ser anônima, você não precisa se identificar, e você não tem no Disque 100 o ônus da prova, Ronaldo. O Disque 100 é um receptáculo de denúncias. Depois disso, os atendentes do Disque 100 encaminham para a rede de proteção no território da criança, que assim aí sim os órgãos vão ter que fazer a comprovação ou não daquela denúncia, né? Mas quem denuncia no Disque 100 não tem que provar que é um fato. Então, por que eu estou dizendo isso? Na dúvida, denuncie. E outra coisa importante da gente dizer, quebrar um mito aqui, de que a criança inventa essa história, de que a criança veio com uma historinha, está fantasiando. Vou lhe dizer que em 92% dos casos, trago estudos acadêmicos que mostram isso, em 92% das situações a criança não inventou a história. Quando a criança chega a falar, né, que também é raro, porque a criança guarda, como eu disse, como ela está debaixo de culpa, vergonha e medo, tem que ser um ambiente muito acolhedor para a criança relatar um abuso. Quando ela vier a fazer isso, ela está falando a verdade. Nos 8%, porque ela não tem arcabouço psicológico para inventar um abuso sexual. Nesses 8% restantes, em média, geralmente é um adulto que leva a criança A fazer isso. a fazer para prejudicar outro adulto. O que você nos traz é extremamente relevante, porque muitas vezes um pai, uma mãe, um parente, um cuidador, ele naquela a vida corrida dele, nas preocupações, nos vários outros problemas, ouvir uma criança relatar uma coisa dessas, ele acha tão absurdo, para com isso, menino, para com isso, menina. Isso a gente já viu acontecer muito. Agora, o dado que você traz, ele realmente nos alerta e desperta para isso. Exatamente. Ouça a criança. Crie um ambiente acolhedor para essa criança, porque se ela chegou ao ponto de relatar algo, é porque realmente isso é bom, porque ela tá confiando, né, em quem ela relatou, mas muitas vezes ela não vai verbalizar também. Então vai ser pelo comportamento que você vai perceber que algo está errado com aquela criança. E aí é importante, seja os pais que nos ouvem aqui, as famílias, de repente um atendimento especializado, psicológico, a criança precisa de ajuda. Ela vai carregar aquilo, né? Ela vai se sentir culpada e nós não sabemos as consequências que podem vir para a vida dela. Graças a Deus, muitas pessoas passam por essa situação, certamente muitos que estão nos assistindo passaram e conseguem ressignificar, conseguem olhar para frente, conseguem até perdoar o agressor, conseguem às vezes fazer até disso a sua luta, mas muitos sofrerão graves consequências para a sua vida. Você sabe que eu vou chamar aqui uma outra convidada no nosso programa de hoje, que vai também entrar nessa questão conosco, para nos ajudar a refletir, é a doutora Juliana Parisotto, que é neuropediatra, tem um trabalho belíssimo nessa área também midiática e, sobretudo, no cuidado e no conhecimento técnico de questões como essa agora que a gente vai ouvir. Dentro da violência sexual, infelizmente, a gente tem índices alarmantes de abuso sexual de crianças, a começar por pessoas próximas. A gente muitas vezes tem medo das pessoas que estão pela rua, mas muitas vezes o agressor está dentro de casa, está numa casa próxima, um conhecido, um parente. Então, é possível que ele possa estar abusando dessa criança sem a gente perceber. E é importante dar atenção aos sinais. Então, crianças que mudam o comportamento, crianças que começam a fazer desenhos com algum conteúdo sexual, não é? Ou desenhando os órgãos genitais, às vezes, em desenhos infantis que não era esperado para ver isso, ou simulando o ato sexual com bonecos, né? Tudo isso a gente tem que estar atento. Manchas na calcinha das meninas, de às vezes algum machucadinho, corrimento, né? Uma mudança de postura das crianças perante um adulto, tanto num recuo defensivo, como também numa admiração estranha,
Muitos pedófilos são muito afetivos, carinhosos, trazem presentes, gostam de brinquedo, e a gente precisa estar observando mudanças de comportamento nas crianças. Eu vi aqui você confirmando o que a doutora estava falando. O que você estava aí pensando? É exatamente isso, esclarecer para a sociedade, né? Ela colocou muito bem, dá para perceber no comportamento da criança, e ela chamou a atenção também para um fato muito importante. Nem sempre o abuso sexual vem como aquela coisa agressiva ou ameaçadora, muitas vezes vem. Mas muitas vezes também esse abusador, ele seduz a criança. Com presente, com atenção, com levar para passear. E há um envolvimento emocional da criança, a gente chama isso de abuso por indução, não é às vezes na violência direta e não é na ameaça, mas esse abuso também é uma violência, isso que a gente precisa deixar bem claro, porque esse adulto está se aproveitando da inocência dessa criança que não está entendendo muito bem, não está discernindo o que está acontecendo. Aí ele seduz, ele conquista aquela criança, a ponto dela despertar por ele um grande apego, admiração até. Eu achei que quando ela falou ali, eu falei, meu Deus, que Exatamente. Coisa. E ele vai acabar tendo uma compensação sexual com essa criança. E muitas vezes essa criança vai entender o que aconteceu com ela só depois, na juventude e na vida adulta. Mas as sequelas ficaram, porque essa criança não vai esquecer o que aconteceu. Não faz parte do ciclo de vida você antecipar aquela interação sexual com o adulto. Então, ela colocou muito bem, cuidar, né, com as relações, não é o tarado na esquina, essa pessoa não, às vezes é alguém até próximo e de grande confiança da família. São muitos casos assim. Mas a criança, claramente, ela sofre, é uma forma de violência, talvez ainda mais cruel, porque você vai se aproximando, vai seduzindo e a criança vai, inclusive, nutrindo sentimentos com aquilo. E as sequelas podem ser ainda mais graves num caso como esse. Vamos lá. Vamos voltar aqui a um outro assunto que eu já havia puxado o fio dele, que a gente ainda não o abordou. Quando entra o suicídio e esses dados aqui, a violência contra si mesmo, que é o suicídio, tornando-se a terceira maior causa das mortes dos nossos adolescentes e jovens entre 15 e 25 anos. Não estaria também o suicídio sendo provocado por um jovem, por um adolescente que não conseguiu suportar isto também, esta exploração sexual, este abuso? Pode ser. Há uma relação, sim, entre abuso e suicídio. Logicamente que nem todo mundo que se suicida porque foi abusado e nem todo mundo que foi abusado vai chegar a ter uma ideação suicida. Mas existe, sim, uma relação, porque, como eu disse, talvez o abuso sexual... a gente define o abuso sexual como um crime contra a dignidade da criança. Então, existem alguns estudos até, Ronaldo, isso é muito interessante, que relacionam o abuso e a violência sexual com o desempenho econômico de uma sociedade. Porque uma pessoa que foi abusada, você imagina uma entrevista de emprego, né? Ela está lá, o emprego dos sonhos dela, ela está quase entrando na entrevista final. Na última hora, a psicóloga lá da empresa pergunta, mas por que eu tenho que contratar você e não fulano? Por que você? Quando ela fizer aquela pergunta mais contundente, a pessoa vai gaguejar. Ela vai olhar para baixo. Por quê? Eu não sou digno. Eu não sou digno desse emprego. Meu Deus. Ela se auto-sabota. Por que eu não sou digno? Olha o que fizeram comigo quando eu era criança. Olha como a minha dignidade foi afetada. Logicamente, estou dando um exemplo hipotético. Alguém com os afetos, os sentimentos feridos. Feridos. A dignidade dela foi ferida. Sim. Então, por que um exército vencedor numa batalha, isso é relato de muitas guerras, volta estuprando as mulheres e as crianças? É acabar de vez com a dignidade daquele povo derrotado na guerra, né? Então, tem uma relação, inclusive, nisso. Certamente tem relação com o suicídio, como tem relação com o desempenho profissional dessa pessoa. Como eu falei, lógico que eu quero deixar aqui uma palavra de esperança, né, de que é possível ressignificar, é possível superar a nossa dignidade. Eu estou aqui na Canção Nova, né, eu posso falar, ela vem, é Deus que nos atribui a nossa dignidade por sermos humanos, criados à imagem e semelhança dele. A gente pode ressignificar, mas nem todos conseguirão isso, né? Então, o nosso dever como sociedade é proteger as nossas crianças de fato. Puxa vida, tudo é impactante, tudo isso que você está nos trazendo aqui. Eu ainda continuando na temática do suicídio,
Outras causas também são identificadas para tornar o suicídio essa terceira maior causa de morte entre pessoas de 15 e 25 anos? A gente tem principalmente vínculos familiares rompidos e fragilizados, né? Que é outra grande preocupação, né? Nossas famílias estão muito fragilizadas, inclusive a gente tem implementado algumas políticas públicas mesmo, de fortalecimento de vínculos familiares. Há estudos que fazem relação, por exemplo, entre gravidez na adolescência e suicídio. Então, a gente está muito atento a isso. A gente sabe que aí nós temos o Setembro Amarelo, né? Inclusive, eu estive aqui em setembro do ano passado, né? Que aí é o mês que a gente chama atenção para isso. Mas também a gente deve estar preocupado com isso o ano todo. Há várias campanhas, há várias atuações também nesse sentido de trabalhar com os adolescentes e com os jovens. Eu acho que o mesmo que a gente pensa quando a gente chama a atenção da sociedade é estar atento ao comportamento dos nossos adolescentes, né? Com relação à criança no abuso sexual, com os adolescentes também na ideação suicida, na automutilação, e procurar ajuda. Não é vergonha, pelo contrário, é um ato de coragem pedir ajuda. Vamos lá. No ano passado, estou vendo aqui os dados, mais de 1.500 denúncias de violência sexual na internet contra crianças e adolescentes foram registradas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. A violência digital é monitorada também pelo Ministério, não é? E o que classificar como violência digital? É você utilizar-se, principalmente na questão sexual aqui, né, que é gravíssimo o problema, você utilizar-se destas imagens de crianças com conteúdo sexual para beneficiar a si mesmo ou a terceiros, né? Inclusive você reproduzir e compartilhar essas imagens também é crime, e você portar essas imagens também é crime. Importante esclarecer isso para todos. Então, se você receber alguma coisa nesse sentido, no seu celular, no WhatsApp, internet, o que for, apague, não compartilhe. Isso é crime no Brasil. Infelizmente, o Brasil, como eu falei, é um exportador de imagens de crianças sendo abusadas sexualmente. Existem redes de pedofilia que são nutridas com essas imagens. Essas imagens são vendidas. Você hoje pode ter acesso a cardápios, vou usar esse termo terrível, entre aspas, de diferentes imagens. O abusador pode escolher a imagem que ele quer consumir, que tipo de imagem, com violência, sem violência, menino, menina, até de bebês. Nós estamos muito atentos a isso, né, orientando as famílias. Existem softwares de monitoramento do uso que as crianças estão tendo na internet. Temos leis protetivas no nosso país. Hoje, por exemplo, um policial federal ele pode se disfarçar numa rede de pedofilia, ter autorização para isso. Era aí que eu queria chegar. É feito este trabalho de monitoramento, de busca, de tentar, não sei, o governo, através dos órgãos diversos de polícias, não sei, fazer esse trabalho de procura de onde está esse universo tão danoso? Isso é feito. As operações Luz na Infância, por exemplo, são operações da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Volta e meia a gente vê na mídia, preso tantas pessoas, com acervo de fotos e sempre de imagens. Bem numerosas essas operações, prendendo grandes números. Na Dark Web ou na Deep Web, isso é monitorado, essas pessoas acabam sendo pegas, mais dia menos dia. Esse é um trabalho que é muito bem feito pelo Ministério da Justiça. A gente tem feito incidência sobre as empresas Google, Microsoft e Facebook, que são parceiros nesse sentido, de coibir esse tipo de imagem nas suas plataformas. O cerco está se fechando, a sociedade está se levantando. Mas o mais importante, gente, as famílias monitorarem, né? Desde uma classificação indicativa, quando você vê lá na TV, né? Classificação indicativa é para orientar as famílias. É o Ministério da Justiça que faz isso também. Então, quando você vê pai e mãe, né, não é próprio para menor de 12 anos, é para tirar o seu filho, que não tem 12 anos, da sala, para ele não assistir aquilo, porque isso não vem do nada, são critérios técnicos muito bem pensados, muito consolidados dentro das normativas internacionais. O Brasil tem uma boa normativa internacional sobre isso. Se está lá, classificação indicativa inapropriado para 12 anos, não é para quem tem menos de 12 anos assistir aquele programa e ponto. Em algum ponto daquele programa,
vai estar ferindo psiquicamente aquela criança. E é importante fortalecer esse entendimento. São especialistas, São pessoas que analisaram aquele conteúdo que vai ser proposto naquela hora, naquele canal e colocaram ali aquilo. Então, são pessoas altamente preparadas que decidiram aquilo em prol daquela faixa etária, né? São critérios técnicos, são critérios científicos, muito bem construídos e de orientação às famílias. O Estado não vai entrar em cada lar e botar uma câmera para filmar se uma criança está sendo submetida ou não a uma programação indevida. Cabe aos pais, às famílias. Outra coisa é o acesso das crianças na internet. O Brasil assinou agora, ele entrou para We Protect Global Alliance, que é uma aliança global de proteção da infância na internet. Inclusive vai ter um encontro mundial agora nos próximos dias e nós estaremos lá. Lá vão estar todas as empresas de comunicação, são mais de 100 países que fazem parte dessa grande aliança. A Interpol vai estar lá. E no encontro anterior, que foi um encontro internacional, eu estava presente também, de tudo que me marcou, a polícia falou, chefes de Estado falaram, mas foi o depoimento de uma adolescente sobrevivente da exploração sexual na internet. E que é importante alertar as famílias, que era uma adolescente normal, que estava acessando a internet, tinha um chat de relacionamento. E uma outra moça, uma amiga, começou a se relacionar com ela. E papo vai, papo vem, essa amiga, como você é linda, como você é bonita. Aí eu pergunto a vocês, né, que nos assistem, quem não quer ouvir isso, né? A gente quer ouvir isso, né? E então, isso foi a doutrina do relacionamento. Só que não era uma menina, era um homem disfarçado. Um criminoso. Que aí, nossa, você é tão linda, deixa eu ver um nudes, tira uma foto, né? E aí começou, bastou a primeira foto. E ela começou a recuar, aí ele começou a ameaçar. Se você não mandar mais fotos, amanhã vai ter um outdoor na frente da sua escola, com a foto que você mandou. Você imagina um adolescente ouvir isso, né? Esse tipo de ameaça e coerção. Bom, resumindo, era uma quadrilha mesmo, criminosa, descobriram tudo da vida dela. Estou falando de uma adolescente com uma família estruturada, uma família presente, amorosa. Eles descobriram tudo sobre a vida dela, descobriram um momento que ela estava sozinha em casa, foram lá, estupraram, filmaram e venderam as imagens. Então você tem o caso de uma moça que as imagens estão rodando aí pela internet, ad eternum, né? Alguém pode estar vendo a imagem dela hoje, e ela conta a sua história, como ela tentou suicídio. Quantas consequências horrorosas na vida dessa menina. Gravíssimas. E hoje ela é uma ativista. Hoje ela trabalha pela proteção de crianças na internet. Então começou como um chat. Eu ia chegar, olha como tudo começou. Como uma coisa que não oferecia nenhum perigo. Exatamente. Então orientar os filhos nunca mandar uma foto, um nudes. Porque esse namoradinho que hoje diz que... Ou essa amiguinha que você conheceu. Ou essa amiga, seja quem for. Que hoje diz que te ama, que te adora para sempre, eternamente. Te admira, né? Te elogia pra caramba. Pode depois usar a sua imagem para te ameaçar. Então, são uma série de orientações, né? A gente não quer aqui trazer de apavorar todo mundo, mas tem que ter cuidado, sim, é um ambiente extremamente perigoso para as crianças. Tudo isso é importante, são os parâmetros que a gente precisa observar vivendo num mundo que o tempo inteiro pode nos apresentar perigos, que está nos apresentando perigos ou pode nos apresentar perigos, né? Exatamente. Maurício, a gente tem muito assunto ainda aqui e a gente tem ainda nossas convidadas, mas temos agora um intervalo para fazer. Já vamos voltar com a doutora Juliana, vamos voltar com a Ana Terra, com o Maurício, aprofundando mais ainda, falando sobre vários aspectos dessa temática. Estamos no Maio Laranja, o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É o tema do programa de hoje. A gente volta já. O Além da Notícia de hoje está falando sobre o Maio Laranja, o combate à exploração e abuso sexual da criança e do adolescente. E nós estamos com o Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu sei que o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos e essa sua secretaria está aí com uma pauta bastante cheia de enfrentamento dessa violência. O que está previsto, Maurício? Nós lançamos ontem o programa Protege Brasil, Programa de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. O que o Protege Brasil traz? Ele é um plano nacional de enfrentamento da violência.
por mais que, pasme, né, Ronaldo, mesmo eu dizendo que a criança é o público que mais sofre violência, o Brasil não tinha um plano nacional de enfrentamento da violência. A gente tinha um da violência sexual, mas que inclusive já está de muitos anos. O nosso plano agora, ele inova porque ele aumenta o escopo, ele faz o enfrentamento de todas as 5 violências. A violência sexual dividida em 2, que é o abuso e a exploração, eu falei que são muito diferentes, então elas requerem ações diferentes, né? A violência física, a psicológica e a institucional, que é uma que a gente esquece muitas vezes de abordar. Então o plano, ele foi uma construção de mais de um ano, participação de diversos especialistas, foram feitos 5 fóruns nacionais temáticos, foi aberta consulta pública, sociedade civil participou, especialistas participaram e nós entregamos isso para a sociedade. E por que é importante divulgar isso? Porque ele não é um plano para o governo federal, ou para olhar e fazer, vou fazer isso, isso, isso. Não, ele é um plano diretivo para estados, municípios e para organizações sociais também construírem os seus. Então, quero enfrentar a violência contra a criança. Lá tem todos os aspectos que devem ser contemplados para fazer esse enfrentamento, desde fortalecimento de vínculo familiar, que é a prevenção, até repressão. Então, cada uma das 5 violências tem 5 eixos de enfrentamento. Prevenção, responsabilização, promoção de estudos e pesquisa. Então, ele está bem completo, com indicadores de resultados, com responsáveis, e a gente tem certeza que a gente vai avançar muito nesse enfrentamento. Então, já vamos ver como é que foi ontem o lançamento. Ok? Vamos lá. O Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, através da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, lançou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, dividido em 5 dimensões estratégicas: o abuso sexual, a exploração sexual, a violência física, a violência psicológica e a violência institucional. O intuito do plano é oferecer objetivos, ações e métodos para orientar a sociedade no combate ao crime. Durante o lançamento que aconteceu em Brasília, também foi apresentado o Observatório Nacional da Criança e do Adolescente, com foco no desenvolvimento de estratégias colaborativas para políticas públicas de proteção e prevenção online. A versão em braille do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a assinatura do Pacto Nacional pela implementação da Lei da Escuta Protegida também fizeram parte da programação do evento, que marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Depois que a gente viu esse lançamento, a sociedade pode se engajar também nessa luta, né? Deve. O que o Estatuto da Criança e Adolescente fala? A Constituição é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança. Então, quando fala família, comunidade, sociedade, poder público, está falando o quê? Todo mundo. É dever de todo mundo. E nenhuma criança, diz o artigo 5º também do ECA, né, sofrerá qualquer forma de negligência, abuso, violência, crueldade e opressão. Punido, na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão. Agora eu fui para o direito aqui, né? Foi citando a legislação. Nem sou advogado, né? Mas para deixar claro e para a sociedade que a omissão também é um crime, né? E que é responsabilidade de todos. Eu quero aqui trazer sempre nossas convidadas especiais e temos agora mais uma importante contribuição da doutora Juliana Parisotto, falando sobre um tema que nós já abordamos aqui, mas vai e volta, a gente está aqui tratando dele, que é a violência digital ou os jogos violentos. Vamos ouvir agora? Os estudos mostram que nenhum conteúdo violento deveria ser permitido a menores de 18 anos. Há crianças com maior tendência a serem afetadas, há crianças com menor tendência, mas todas elas vão apresentar algum distúrbio, seja na queda de rendimento escolar, seja, principalmente, esse é o pior, passar a ter um comportamento agressivo. Aprende que eu resolvo coisas batendo, brigando. Eu perco a noção de que a violência me traz consequências, porque no jogo eu ganho pontos quando eu mato. Eu passo a me comportar como bandido. A cognição social, eu me importar com o outro, eu ter empatia, é reduzido na minha forma de ver o mundo. Eu normalizo a violência. É normal matar e bater.
É normal ser violento. Afinal, eu faço isso todos os dias. E você deixa de ensinar essa criança a conversar e olhar para o direito do outro. É como se ela estivesse sendo treinada por um criminoso. Todos os dias, horas a fio. E depois você não acha por que meu filho responde para mim, é grosso, sem educação, não colabora em casa, tá pior na escola? Porque ele passa o dia matando e morrendo e assistindo esse conteúdo. E há pais que dão esses jogos para os filhos, mesmo sabendo que são proibidos. Então preste atenção, pais. Se para você que é adulto não vai mudar o seu comportamento, para o seu filho vai. E algumas pessoas, algumas crianças, elas não se tornam o agressor, mas elas se colocam na posição de vítima e passam a ser crianças extremamente retraídas, com medo de se expressar, com medo de denunciar, inclusive, violência sofrida, porque ela passa a achar que tratar violentamente é normal. Então, se eu for agredida, é isso, fazer o quê? Essa criança que é mais recolhida, ela vai sofrer violência muitas vezes na escola ou em outro ambiente e vai se calar. Ela se vitimiza, ela é assim mesmo e aceita uma postura de sofrimento. É muito sério. Por favor, prestem atenção nos jogos, no conteúdo, nas músicas que os seus filhos assistem, nos vídeos que eles assistem. Isso interfere diretamente no comportamento dos seus filhos. E é por isso que nós não podemos deixar crianças jogarem jogos violentos, assistirem vídeos, séries onde tem tiroteio, onde tem morte, onde isso é banalizado. A gente está acompanhando a repercussão de crimes recentes agora nos Estados Unidos, na última semana. Ou melhor, no começo dessa semana, não é? E eu fiquei, ao mesmo tempo que escutava a doutora Juliana, pensando aqui em pais que precisam de ajuda porque estão percebendo isso acontecer dentro de casa, né? Exatamente. A doutora Juliana traz esse ponto importante que tem a ver, é uma violação de direito também da criança. É uma violência contra a criança, você permitir esse acesso. Porque ela não tem, e ela deixou muito claro aí, o arcabouço psíquico para absorver aquilo adequadamente. A gente teve um caso também recente, Ronaldo, isso se tornou público, de um rapaz também que se suicidou lá em João Pessoa, ou Natal, por ter sido vítima de bullying. Foi um rapaz que foi, enfim, exposto publicamente, não aguentou aquela situação e a gente falava agora um pouco de suicídio, acabou tirando a própria vida. Pensando nisso, nós também lançamos ontem o Observatório da Criança e do Adolescente, Proteca, é uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, que é para o enfrentamento da violência online, que muito nos preocupa, né? O Observatório é uma grande plataforma, ela ainda está sendo desenvolvida, não está pronta, mas a gente já tem algumas primeiras entregas, inclusive o glossário das violências no ambiente virtual. É um espaço para a gente debater, para propostas de políticas públicas, melhores práticas, troca de experiências sobre a violência contra a criança na internet. É um tema complexo, porque envolve provedores de serviços, envolve produtores de conteúdo, envolve legislação, e envolve educação das famílias, uma série de questões. Nesse sentido, nós também, como eu mencionei antes, o Brasil assinou, ele é coparticipante da Aliança Global, We Protect, né, Nós Protegemos, de combate à violência virtual, e está assumindo uma série de compromissos para fazer esse enfrentamento. Mas a gente precisa do apoio de todos fazendo esse monitoramento também. Quando alguém vê uma violação de direitos na internet, isso também pode ser denunciado pelo Disque 100, tá? Você pode denunciar. Eu vou aproveitar que você está falando também. A Ana Terra vai trazer agora a modalidade, o tipo de atendimento que as pessoas que estão observando esta violência ou esse abuso, seja de que natureza for, veja como é que a pessoa é tratada quando chega lá na ouvidoria. Então, nossos destinos, eles são idênticos. Então, se você vai ligar para o Tridígito 100 ou se você vai utilizar o WhatsApp, nós daremos o mesmo encaminhamento. Em todos os nossos canais, você terá uma pessoa lhe atendendo, né? Então, a gente chama de acolhimento. Então, se você utiliza o WhatsApp, não é com um robô que você está falando. Se você utiliza o Telegram, não é com um robô que você está falando. É uma pessoa, é um atendente, né? Que passa por um treinamento específico e cíclico, né? Então, tem
sempre nós estamos renovando, treinando, capacitando a nossa central. Não é um serviço simples, você ter contato com aquela dor, né, da vítima, mas independentemente do canal que o usuário escolher, nós daremos o mesmo tratamento, daremos o mesmo encaminhamento e temos a mesma urgência em fazer essa ponte entre o usuário e o nosso órgão parceiro. É uma segurança e é importante a gente hoje aqui estar expondo justamente essa forma segura das pessoas que estão percebendo algum tipo de violência que vem sendo praticada contra a criança, contra o adolescente, para que ela se anime em fazer a denúncia, não é? Exatamente, reforçando que a denúncia pode ser anônima, não há risco de expor a identidade de alguém que faz a denúncia. Outra coisa importante é dizer que todas as denúncias são acolhidas. O atendente ali, ele não faz uma análise do mérito, ele não vai dizer, não tem nada a ver você falar isso para mim. Ele não vai fazer isso, ele tem que receber a denúncia, é alguém que está preocupado com alguma coisa. E terceiro, dizer que obrigatoriamente é dado o encaminhamento. Então você não está perdendo o seu tempo em fazer a denúncia, né? No caso de denúncias contra criança e adolescente, de violências contra criança e adolescente, isso vai para o conselho tutelar lá do município onde ocorreu a violação. Dependendo do nível de risco, vai também para a delegacia de polícia direto ou para o Ministério Público também fazer o acompanhamento. Então, aí a ouvidoria segue alguns protocolos, né, de riscos para definir para quem vai, mas sim é dado o encaminhamento. A gente precisa melhorar um pouco agora, de fato, no nosso país, o retorno disso. A gente ainda não recebe o retorno. Você imagina fazer isso em 5.570 municípios. Você imagina o trabalho que a ouvidoria tem para identificar lá um município, lá no interior, para quem que eu vou encaminhar, tem lá, qual é o número do conselho tutelar. Gente, é um trabalho gigantesco. Me diga uma coisa, qual é a relação que há entre os centros integrados de atendimento às crianças vítimas de violência e os conselhos tutelares? Boa pergunta. O Centro Integrado é uma inovação, a gente está trazendo isso como política pública, que é esse espaço do qual o Conselho Tutelar é parte, aí já respondendo a tua pergunta. Também não existiam esses centros integrados? Não, a gente tem alguns centros integrados no Brasil, tem poucos, mas nenhum ainda que a gente considere completo. O que é o Centro Integrado? É um espaço de atendimento para criança vítima de violência, onde ela vai, ali vão estar todos os órgãos que precisam atender. Por que isso é importante? Porque hoje no Brasil, uma criança que sofre uma violência, você imagina uma criança sofrer uma violência sexual, para que se cumpra o ciclo de responsabilização do agressor e ela seja atendida no psicossocial, né? Pela psicóloga, enfim, ela vai ter que passar por 7 a 10 órgãos, ela vai ter que repetir o que aconteceu com ela de 7 a 10 vezes, Ronaldo. Cada vez que uma criança tem que reviver um estupro, por exemplo, para falar com um agente do Estado, é uma nova violência. É uma violência institucional. Eu falava do último tipo de violência. E eu fiquei querendo perguntar, agora você já está me atendendo. Essa já dando a resposta. Porque o pessoal não sabe que violência institucional é justamente a violência de Estado. Quando você vai, por exemplo, na fila de um IML, isso a nossa técnica presenciou esses dias, um adolescente sofreu um estupro, o médico legista, num corredor, cheio de gente, gritar lá da porta, quem que é a menina que sofreu estupro aí? Vem aqui. Na frente de todo mundo. Isso é uma violência institucional. A criança perambular com as suas famílias por diversos órgãos é uma violência institucional. O Centro Integrado, o que ele é? É a casa da mulher brasileira, só que para criança. É o espaço que congrega os serviços num único ambiente. E é uma política que também nós estamos implementando, já temos o primeiro, o mais completo no Brasil, lá na Bahia, e agora a gente vai disseminar isso por todo o país. Puxa vida, está aí. Só aproveitar e aprofundar também. Os conselhos tutelares, que lugar, que importância você diz que eles têm, também você nos diz que eles têm, neste processo todo, porque a gente vê que se tornou também o conselheiro tutelar uma peça fundamental hoje para o pai que talvez conheça muito mais ainda do que todos esses outros programas aqui que a gente está apresentando hoje, né? O Conselho Tutelar é muito importante. Eles são os guardiões da política, da proteção da infância lá na ponta. Nós temos conselheiros tutelares em praticamente todos os municípios brasileiros, 99,8%. Eles são eleitos pela comunidade, né? Então eles têm legitimidade para, inclusive, demandar o poder público. Né? Está faltando creche, está faltando posto de saúde, enfim. E eles são aqueles que qualquer também denúncia de violação você pode fazer diretamente com eles. Tem um lá perto da sua casa, os grandes municípios
Tem vários conselhos tutelares. E funcionam bem, hein? Funcionam bem, eles estão à disposição, nós temos fortalecido. Se não funcionar bem, denuncia no Disque 100 também, porque nossa tarefa é fazer funcionar bem. É verdade. Olha, eu vou trazer aqui a doutora Juliana, ela fala sobre os danos e os efeitos da violência sexual, da exploração sexual contra a criança, contra a adolescente. É uma outra contribuição belíssima. Vamos ouvi-la. E a criança que é submetida à violência, ela tem uma piora importante no rendimento escolar, ela tem uma piora da imunidade, uma queda, né, na fragilidade da saúde, ficando mais doente. Ela pode ter mudanças de padrão de sono e alimentação, um comportamento compulsivo, mais ansiosa, com mais medos. Muda o vocabulário e nas crianças menores você atrasa o desenvolvimento dessa criança. Já foi comprovado que crianças submetidas a ambientes agressivos, violentos, têm um menor desenvolvimento da região frontal do cérebro, que é o que nos diferencia dos animais. Então, é o que me dá a capacidade de pensar, de colaborar, de fazer análise, de ter resiliência. Então, as crianças ficam mais impulsivas, mais intolerantes, mais agressivas também. E, por outro lado, ao acostumar-se com a violência, passa a achar tudo isso normal, banalizar a violência. E aí, tanto ela pode se tornar um agressor, que vai jogar para fora aquilo que ela vive dentro da vida dela, né? Então, ela passa a ser agressor de outras pessoas, como ela pode ser uma pessoa que se vitimiza e que não reclama. Então, ela sofre violência, sofre abuso e se cala por achar que isso é normal. Pai, mãe, avô, tio, você que cuida de uma criança, de um adolescente, como é bom a gente poder refletir sobre tudo isso e ter condições de detectar qualquer comportamento anormal, né? Sem dúvida. E lembrar para os pais responsáveis que vocês têm essa responsabilidade do cuidado de uma criança. Ela não vai conseguir sozinha. Ela não vai ter o discernimento sozinha. Ela não vai ter a força sozinha, né? E aí cabe o olhar cuidadoso e protetivo das famílias. Maurício, por que o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes foi celebrado no 18 de maio? Por que essa data? 18 de maio é uma homenagem à pequena Araceli Crespo, uma menina de Vitória, no Espírito Santo, que em 18 de maio de 1973 foi cruelmente assassinada, foi estuprada e morta. Seu corpo foi encontrado 6 dias depois. E os seus agressores nunca foram punidos. O crime prescreveu. Então, em homenagem a ela, temos a lei federal que estabeleceu o 18 de maio como este Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Araceli está a nossa homenagem, né? E também a nossa preocupação e o nosso cuidado com todas as crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e exploração sexual. Falando da Araceli, não é? Você está me recordando aqui uma das grandes santas católicas, uma menina de 10 anos e 8 meses que foi vítima de abuso sexual ou de tentativa de estupro, a Santa Maria Goretti, lá de Nettuno, na Itália. Tem um santuário à beira da praia lá na Itália. E que coisa impressionante, o próprio abusador, o Alexandre Serenelli, ele aproximadamente 50 anos depois ter praticado, de ter inclusive assassinado a menina, ele assistiu na Praça de São Pedro à canonização dela, não é? E aqui no Brasil está agora em processo já avançado de beatificação e canonização a menina Benigna, lá no Ceará, também vítima da mesma forma. É uma prática que a gente, como você já bem disse aqui, ela acompanha a nossa história da humanidade, lamentavelmente, e que por isso precisa ser combatida o tempo todo. Não vamos aceitar isso como algo normal. Vamos trabalhar para reverter esse quadro. É possível, né? Com campanhas como o Maio Laranja, com a observação vigilante aí da sociedade, criar esse clima de vigilância social é importante e coibir o agressor. O agressor, ele sabe que está ficando cada vez mais difícil para ele. Então, isso é uma forma também de coibir, através dessa vigilância social, do Disque 100, de aplicativo que a gente criou para a própria criança fazer denúncia, uma série de ações, né? Não vamos aceitar isso como normal, porque não é normal. Nós temos um ambiente cultural, nós temos um ambiente na nossa sociedade que parece que
produz esses agressores? Se formos olhar para a história, a gente vê que isso sempre aconteceu. Mas é possível que um ambiente produza também esse tipo de agressor, um ambiente cultural? Certamente é uma relação com o ambiente, né? Isso aí é um debate na psicologia, na psiquiatria. É importante dizer que a gente tem que separar, Ronaldo, os crimes contra a dignidade da criança em geral, os crimes sexuais, da pedofilia. Isso é outra confusão que há. Nem todo abuso sexual é feito por um pedófilo. Como assim, Maurício? Sim, existe o abuso... Isto é, nem todo abusador ou agressor é pedófilo. É pedófilo. É importante esclarecer isso. Existe abusador por oportunidade, né, que ele vai aproveitar-se daquele momento, daquela situação e aproveitar-se da criança. O pedófilo é uma doença psiquiátrica, é um CID, tá, incurável pela ciência, é uma minoria dos abusadores são pedófilos. O pedófilo estruturado, como se diz, ele só tem atração por criança. É diferente do abusador por oportunidade. Então, nós não sabemos claramente, né, existem logicamente que alguns sinais na literatura, o que leva uma pessoa a se tornar um pedófilo, né? Então, a gente está nesse enigma ainda, né? Como trabalhar para reduzir esse tipo de crime. Certamente, a gente precisaria ter ações preventivas. Há relatos de que são pessoas submetidas na infância a situações de extrema violência, né? Agora, nem todo mundo também que foi abusado vai ser um abusador ou um pedófilo. Outro mito que a gente tem que fazer cair aqui, né? Não tem essa relação tão causa e efeito. Então, é um tema extremamente complexo, mas como você falou, está na história da humanidade. A gente precisa botar a luz, porque se a gente deixa esse tema escondido nas trevas, como que você vai solucionar, né? Colocando luz sobre esse tema, enfrentando, que a gente vai poder agir para reverter esse quadro e não aceitar, por exemplo, a naturalização disso, culturas, famílias, situações onde isso é considerado normal, não é normal. Mas um pequeno percentual apenas dos abusadores tem a doença lá psiquiátrica, o CID, pedofilia. Temos que separar os termos aí. E o fato de ser uma doença também não exime essa pessoa de ser criminosa, né? Outro ponto muito importante, ele continua responsável pelos seus atos. O crime é a concretização do desejo. O desejo só não é crime, mas a concretização do desejo, você tornar aquele ato um ato concreto e vitimizar uma criança. Ele é responsável pelo seu ato, assim como um cleptomaníaco que rouba, ele tem um distúrbio psiquiátrico, se ele roubar, ele tem que ser preso, porque ele roubou, ele tem que controlar aquilo. Então, ele não é um desejo absolutamente incontrolável, inclusive muitos pedem ajuda, e conseguem controlar aquilo. Como eu falei, é incurável pela ciência, mas ele tem condições de lidar com aquele distúrbio e não vitimizar de fato, no âmbito concreto, uma criança. Caminhando já para a parte final do nosso programa, mas você destacou aqui, falou aqui de algumas ações importantes, de conquistas neste combate. O que você pode ressaltar dessas conquistas? Eu acho que é fazer com que a sociedade abrace, sabe, essa causa. A gente tem relatos aí, ao longo de todo esse mês, de muita adesão, de muitos monumentos sendo coloridos de laranja, passeatas. Eu tenho dado muitas entrevistas, quero agradecer também a oportunidade da Canção Nova. E isso é importante para conscientizar quantas coisas que a gente não pôde entender melhor aqui neste programa, nessa noite, né? Exatamente, a gente está conseguindo tirar esse tema da invisibilidade e os avanços que a gente está tendo, a própria entrega do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança, a gente já reduziu a violência letal, como eu falei, e a gente vai continuar trabalhando para reduzir as outras violências também. A sua perspectiva para o futuro, quanto a isso tudo que a gente está combatendo? Que o Brasil seja o melhor país do mundo para ser criança. É isso que a gente está trabalhando, para que o Brasil seja o melhor país do mundo para ser criança. Eu tenho aqui ainda um destaque que eu queria trazer da doutora Juliana. Ela fala de uma coisa belíssima no encerramento da participação dela, que é a mensagem final dela, e aí ela ressalta algo que eu achei muito precioso, foi um cuidado, uma delicadeza dela de nos lembrar. Então estejamos atentos, sejamos gentis, isso muda muito o desenvolvimento da criança, né? A gente precisa pensar um pouquinho com mais carinho. E a maior das violências que se comete,
que é o aborto, que é alguém que não pode se defender. Quantos milhões de crianças perderam a vida antes mesmo de ter a chance de respirar? Que a gente pense sobre isso. E isso também a gente não pode esquecer, né, Maurício? Que mensagem forte é essa? A nossa gratidão à doutora Juliana. A gente está falando aqui dos direitos da criança, né? Qual é o direito mais fundamental de todos? O direito à vida, né? E vida desde a concepção, certamente. A gente está falando de dignidade, mas antes da dignidade tem a vida como direito fundamental. Para concluir também, a Ana Terra, agora da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ela nos traz agora esta última recordação. Quem pode denunciar quando perceber qualquer coisa que está acontecendo de estranha? Quem pode denunciar? Escute a Ana Terra. Nós garantimos o sigilo e o anonimato do denunciante, mas por vezes ele diz expressamente: eu não quero fazer uma denúncia de forma anônima, né? Eu quero que conste que eu sou o denunciante. Não acontece na maioria dos casos, mas isso sim pode acontecer. E no caso de violações contra crianças e adolescentes, mais de 40% dessas violações, elas são registradas de forma anônima. Mesmo assim, quando a pessoa se identifica, né, em menos de 10 ou 12% dos casos, é a própria criança ou adolescente que faz essa denúncia. Então, em regra, é um adulto quem denuncia a violação contra crianças e adolescentes. O tema do programa foi este, Maio Laranja, este combate à violência e abuso sexual, exploração contra criança e adolescente. Está aqui, a gente acabou de ouvir, a forma de denunciar no Disque 100. Está lançada aqui também esta campanha permanente, né, Maurício? Permanente, todo dia é dia de cuidar das nossas crianças e adolescentes, mas especialmente no mês de maio, nosso Maio Laranja, qualquer pessoa pode denunciar e a denúncia é anônima. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Parabéns, obrigado pelo trabalho que vocês vêm fazendo e também nos inspirando, a nós, sociedade como um todo. Viu, Maurício? Obrigado. Eu que agradeço. E a você que esteve conosco também, o nosso muito obrigado. Este programa já pode ser revisto a partir de agora no Canção Nova Play. Aliás, já vai lá, pegue, compartilhe, multiplique, mande para quantas pessoas você achar importante divulgar este programa de hoje. Fique com Deus, uma boa continuidade aí na programação da Canção Nova e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no nosso Além da Notícia.